Como nós vimos aqui nessa leitura, aqui nós temos Pedro, aqui nós temos João, aqui nós temos esse coxo e temos aqui uma porta também. Logo quando Pedro e João estavam subindo junto ao templo, a hora da oração, a hora nona, eles já tinham esse hábito e tinham esse costume. E a hora nona, eu acho interessante que a Bíblia às vezes menciona algumas horas, né? A hora sexta, a hora nona, a hora undécima, que essa é a que aparece só uma vez. E a hora nona está mais ou menos entre as 15 horas ou as 3 horas da tarde. E foi alguns momentos interessantes que aconteceram na hora nona, né? Essa na ocasião, com esse coxo que estava ali, todos os dias, ali na porta da Porta Formosa, pedindo esmolas. E na hora nona, habitualmente João e Pedro estavam subindo, né, para orar. Em outro tempo também, quando Jesus Cristo, né, ele expirou, foi a hora nona. Quando o véu, então, ele se rompeu, ele se rasgou de alto a baixo. Ou seja, então a hora nona, ela sempre traz alguma mudança, ela traz alguma modificação, ela traz algo. E nessa hora nona aconteceu algo maravilhoso na vida desse coxo. Ele estava ali na porta esperando. E aqui eu queria trazer, acho que 3 tipos de pessoas. Porque esse coxo, ele já, segundo os teólogos, ele tinha 40 anos. Então, ou seja, era uma pessoa adulta. E 40 anos ali, né, pedindo esmolas, ou seja, já era um hábito, já era um costume, já era a vida dele. Ele estava ali pedindo esmola. Só que ele não ia para lá sozinho. Praticamente alguém ia lá o levar. Poderia ser parentes, familiares, colegas, amigos, mas ele estava lá na Porta Formosa todos os dias pedindo esmola. E o que eu acho interessante é que, se a gente parar e pensar, né, essas pessoas iam até a porta, né, elas não entravam, ela deixava lá o coxo e se retiravam. Ou seja, essas pessoas, elas tinham a possibilidade, elas tinham o privilégio, elas tinham a oportunidade de se adentrar depois da porta. Para saber como era lá dentro, para saber como era o templo, saber o que acontecia. Uma coisa já se sabia, era a hora nona, era a hora da oração, a palavra, talvez tinha louvor. Mas as pessoas, pelo menos essa primeira que eu citei, ela ia até a porta, deixava o coxo e se retirava. Elas não se permitiam, por N ocasiões. E trazendo isso para a minha vida, para a sua vida, às vezes a gente não se permite mais a fundo. A gente vai até a porta e não quer conhecer mais a respeito do templo, a respeito mais da palavra. Parece que não damos prioridade a isso, parece que não faz nenhum sentido para a nossa vida. A gente vai até a porta e depois volta. É sinal que é lá fora que parece que está o sentido da vida. É lá que está a minha vida, é lá que está a minha rotina. E essas pessoas acabam perdendo, porque elas não se permitem. Às vezes, elas sabem que tem uma porta formosa, uma porta bonita, que antes era uma porta velha, mas Herodes, né, como é um homem estratégico para chamar o público, para chamar a atenção, então ele deixava a porta bem bonita e isso chama a atenção. E era um local onde o coxo ficava, que é estratégico também, que era muito movimentado. Era uma das portas que as pessoas entravam bastante para o templo. E mesmo assim as pessoas não iam, elas voltavam. E quando eu olho para a minha vida e penso na igreja no geral, às vezes nós estamos nessa condição. A gente não se permite diante do louvor. A gente não se permite conhecer mais o templo. Porque o templo foi Cristo que constituiu para nós. E nós somos o templo. E a gente não se permite conhecer mais a palavra. Parece que a gente entra até a porta, mas a gente fica ali, distraído, pensando nas coisas lá fora, preocupado no dia da manhã,
que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar um carro. Estou com medo de chegar atrasado, que vai ter uma reunião, e o culto está passando, e você está perdendo a palavra, e você está perdendo o louvor, e você não está se entregando, porque a sua preocupação está lá fora. Então permita-se entrar, venha para dentro, venha ouvir a palavra, venha ver o que Cristo quer para você. Não seja essa pessoa que só vem para a igreja e volta vazio. E a formosura da igreja não quer dizer que tem a palavra de Deus. As pessoas investem tanto no templo hoje, mas esquecem do principal, o essencial, que é a palavra, que é a salvação, que é o arrependimento. As pessoas se esquecem, elas são seduzidas, elas estão caminhando pela beleza. E as igrejas estão cheias. Não estou dizendo que Deus não está lá. Lógico que Deus está lá, porque Deus é misericordioso. Ele usa, Ele fala com qualquer pessoa. Ele falou através de uma mula, Ele fala através de um Emerson, Ele fala através de tudo que Ele quer, porque Ele é misericordioso para salvar as vidas, para salvar as almas. Mas a questão é, Deus tem que estar naquele templo, Ele tem que ter a essência, tem que ter a palavra, tem que ter o arrependimento, tem que ter mudança. Eu não posso ficar ali naquela porta e voltar, porque eu já assinei que eu sou um homem só do mundo. Eu quero alguma coisa com o mundo. Eu preciso me mostrar para o mundo. O convite é, entre para dentro. Venha para dentro do templo. Se permita nas profundezas da palavra. Por isso que a igreja está doente. Porque ela não está entrando, ela não está se permitindo, ela não está conhecendo o que tem lá dentro do templo. Ela está encantada com o show, com o que é colocado nas paredes. Com um cantor, com um pregador tal, ela está encantada com isso. Tem que se permitir, tem que ir mais a fundo. O outro tipo de pessoa é o próprio coxo. O coxo, ele estava ali, talvez no coração dele ele até queria entrar, mas ele estava impossibilitado, ele estava totalmente limitado. Ele estava ali, uma vida costumeira já, pedindo esmola, há 40 anos. E é um tipo de pessoa também que às vezes eu penso, e nós também estamos, talvez sim ou talvez não, nesse caminho. A gente está ali, esperando receber alguma coisa, é o que ele estava esperando todos os dias, receber alguma coisa, e dá a entender que ali realmente tinha ouro e prata, porque quando Pedro e João falam não tem ouro e nem prata, é sinal que ali ele poderia estar recebendo ouro ou prata, algo valioso. Ele estava ali todos os dias, mas ele não tinha condição de entrar. E aqui eu já levo até para uma questão mais espiritual, porque ali estava o limite entre o céu e o mundo, entre a vida mundana dele e a vida celestial dele. Ele estava bem ali, ou ele entra ou ele sai, ele estava ali, talvez ele querendo, mas não conseguia, porque ele estava sendo impossibilitado. E as pessoas, como tinham um coração muito mundano, não colocavam ele para dentro. Nem entrava e nem colocava ele. E ele estava ali, talvez ele tinha curiosidade de saber como era lá dentro. Mas ele estava ali, acostumado, recebendo esmola, limitado. Não conseguia sair daquela condição. E a gente acaba acostumando com isso. E a vida espiritual, ela escraviza, ela prende a gente acaba acostumando e gostando daquela vida. Quando você pega um morador de rua, 80% deles não querem voltar para casa, porque eles acabam acostumando naquela vida, eles querem aquela vida. Mesmo sendo uma vida miserável, ruim, perigosa, mas eles acabam acostumando. Mas tem algo espiritual ali que prende eles, que ele está no limite de se libertar e não se libertar. Quando minha mãe recebeu o diagnóstico, nós somos em 8 irmãos, aí foi na cozinha da minha mãe. Então, dali, né, quando a gente soube que ela estava com câncer de garganta, então a gente ia conversar como ia ser o processo, quem ia levar para o hospital, como ia ser, porque a gente já ia saber, já estavam sabendo que ia retirar as cordas vocais dela, a epiglote, ou seja, ia ser retirado tudo da garganta dela. E minha mãe, até então, ela estava fumando mais de 50 anos.
E meus irmãos, só eu não fumo, mas os outros 7 fumam. E quando ali a gente coloca a notícia na mesa, eu penso assim, poxa, minha mãe está com câncer, ela não vai falar nunca mais, por causa do cigarro. Nossa, deixa eu pisar nesse cigarro, deixa eu tirar ele daqui. Olha o que ele causou com a minha mãe. Depois da notícia, depois, né, aquela parte sentimental, de acolher, chorar um pouquinho. Passa 2 horas depois, meus irmãos estão fazendo o quê? Fumando. Não foi impactado, parece que estão cegos, eles estão ali na porta, mas estão impossibilitados de se libertar. Estão presos. É preciso um esforço. É preciso. Acaba acostumando, o corpo acostuma. E a gente sabe que tem um demônio que ele vem e escraviza a gente. Não sei se vocês lembram do pastor Mendes, quando ele falava de um magro alto que ficava assim numa comunidade, que ele ficava bem na entrada, que ali ele não permitia que a bênção de Deus chegasse. E isso é verdade, gente. O mundo espiritual, a gente está ali no limite e a gente acaba sendo preso. E o pior, acostumamos com aquilo, como o coxo estava acostumado. E às vezes ele recebia a migalha, mas ele estava ali há 40 anos. Tinha chance de mudar? Talvez se ele entrasse no templo, a vida dele seria diferente. Às vezes a gente tem que se esforçar também para se libertar de algumas coisas. E eu sei o que eu preciso, você sabe o que você precisa. Todos nós temos uma fraqueza, todos nós temos algo que o inimigo ataca fortemente. Ele sabe, nós sabemos e todos sabemos. E é ali que é a nossa batalha. E é ali que a gente tem que pedir o esforço, com esforço, se humilhando para o Espírito Santo nos ajudar a nos libertar da carne. Esse coxo, né, recebia algumas coisas, levava um alimento para ele, para a família. Então, de uma maneira superficial, ele estava ganhando, né, o dinheirinho dele. Mas no coração dele, ele sabia que ele queria mais. Porque quando ele via as pessoas entrando, saindo, correndo, talvez ele pensava, poxa vida, como é de nascença, ele estava mais acostumado ainda, porque ele nunca teve o privilégio de andar, dar um passo, correr, ir para lá, para acolá. E a gente, às vezes, tem esse privilégio de andar, de fazer. E aí é onde eu coloco essas prioridades. Onde a gente vai até a porta, mas fica ali. Para onde nós estamos andando? Você quer ver? Vamos fazer uma viagem de 4 dias numa praia deserta, tudo azul. Nossas pernas até se alegram, né? Até pula. Vamos. Olha, tem um encontro na igreja de 3 dias. Será que é a mesma alegria? Isso é para a gente pensar, para a gente saber como que a gente está. Se a gente realmente está dentro do templo, vivendo as maravilhas de Deus e as suas misericórdias, ou eu estou aqui, mas não estou com dificuldade de me aprofundar. Eu estou precisando de um tranco, será? E quando eu falo isso, eu falo principalmente para mim. Igual o pastor Jesus fala, quando a gente prega para a gente primeiro. Mas é uma palavra que eu sei que alcança. Que Deus tem misericórdia. Deus é maravilhoso. Então o coxo estava ali totalmente limitado e parado e acostumado com aquela vida. Só recebendo, recebendo, recebendo. E outro tipo de pessoa, que eu já estou indo para o final, que é Pedro e João. E João, como eles tinham esse hábito, eles já tinham visto provavelmente esse coxo lá no templo. Porque antes do Pentecoste, até aqui em Atos 2 falam, né, que eles estavam ali no templo todos os dias, que eles iam lá e voltavam. Então eles já se depararam algumas vezes com esse coxo. Só que Pedro e João, eles iam e entravam. Eles iam adiante. Eles iam até o templo. E lá dentro eles participavam. E lá dentro eles oravam. Antes desse Pentecoste, eles iam, mas eles estavam num processo de mudança. Eles estavam num processo de esperar e ficar ali aguardando. Até que se cumprisse a promessa do derramamento do Espírito Santo. E quando isso aconteceu,
Eles continuaram indo para o templo. Então, qual é o tipo de processo que a gente está passando? Qual é a dificuldade que nós estamos passando? A gente tem que sempre continuar indo para o templo. Continuar perseverando no templo. Indo sempre para a igreja. Qualquer dificuldade, qualquer problema que a gente tem, a gente sempre procura os recursos primeiro lá fora. E hoje, como é muito fácil, você digita o Dr. Google, então você já você acha ali facilmente o que você precisa. Então, se você digitar lá, eu preciso emagrecer, aí tem chá de várias plantas, de várias modalidades, ou seja, está ali. Mas todas têm um efeito legal? Todas vai fazer o milagre de emagrecer? Mas muitas pessoas acatam aquilo com a verdade, porque ela tem até fé que aquela planta vai emagrecer. E realmente, umas têm esse efeito, ajuda a eliminar a gordura, ajuda no processo, faz um bom detox. Mas tem outras que não. As pessoas tomam e tem algumas complicações. Mas aí, onde ela tem a esperança dela, onde ela busca sempre, primeiramente lá fora. Aí quando o calo aperta, aí quando está tudo difícil, aí talvez ela se lembre que ela precisa entrar no templo. Enquanto minha vida está boa, entre aspas, eu venho até a porta e volto. Não preciso, estou bem, tenho uma estabilidade, tenho um bom emprego, tenho um bom salário, mesmo pagando caro no alimento, mesmo o carro sendo o dobro, eu estou pagando. Ou seja, eu estou me mantendo. Com sérias dificuldades, mas estou me mantendo. Então, por enquanto, eu não estou precisando entrar no templo. Acho que o templo não vai me ajudar em nenhuma necessidade que eu preciso. Infelizmente, muitos de nós que somos cristãos pensamos assim. Quantos de nós, no passado, não tínhamos muitas condições? Ou carro, uma casa. A maioria aqui, pelo que eu conheço do histórico, muitos não tiveram e aqui permanecem. Contrapartida, outros também não tiveram e adquiriram bens e não estão. Ou seja, será que realmente ele estava no templo para adorar a Deus, para se aprofundar na sua palavra? Ou quando foi suprida a necessidade dele, ele falou, opa, não preciso mais? Nós somos humanos, nós somos falhos. Mas a gente tem que entender que Deus gosta, mesmo quando a gente está pobre, ou mesmo quando a gente está rico, a gente permanecer sempre entrando no templo, porque é no templo que tem a vida, é no templo que tem alegria, é lá dentro que a gente tem que estar todos os dias. E esse coxo ali, quando ele para, Pedro e João, quando eles estão entrando, ele fala, vocês dois, eu preciso de uma esmola. Aqui no 2. E era trazido um varão que desde o seu ventre, sua mãe, do ventre da sua mãe ele era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Ou seja, então, ele já tinha esse hábito, ele já tinha esse costume. Então ele ficava de cabeça baixa, ali depois Pedro e João vai falar para ele olhar para ele, mas ele ficava ali todos os dias. Ele nem via quem entrava e nem quem saía. Ele já estava ali conformado com a vida dele. Cabeça baixa e aqui. Uma esmola, uma esmola. Ou vocês dois aí, tem um ouro e a prata. Estava acostumado. Ele nem sabia quem entrava, quem saía, o que estava acontecendo. O interesse principal dele era ganhar alguma coisa para depois voltar para casa. Ficava ali de cabeça baixa, todos os dias. Porque ele estava totalmente impossibilitado. Mas aqui, no 5, e Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Olha para nós. Pare de ficar de cabeça baixa. Senão você não vai sair dessa vida. Olhe para nós. Eu preciso saber o que você quer. Eu preciso saber o que você precisa. Olha para cima. Não se acostume com a vida e ficar olhando para baixo. Senão você vai se acostumar só a olhar para baixo e vai viver uma vida para baixo. E eles tendo essa experiência de fitar os olhos nele, porque João e Pedro eles tiveram essa experiência. Porque quando Jesus estava se acendendo os sols no céu,
Os olhos deles ficaram o quê? Fitados, paralisados. Jesus ali, ó, flutuando, indo. Então eles ficaram abismados, temorosos, ao mesmo tempo alegre, vendo ali com os olhos fitados. Mas eles estavam olhando para o alto, olhando para Jesus, sabendo que ele estava indo, mas que Jesus não ia abandonar eles. E eles, com essa experiência, eles falam a mesma coisa com aquele coxo. Olhe para nós. E fitou os olhos nele para saber a condição que ele estava, o que ele precisava. Então aquele coxo, tem alguma coisa para mim? Do que eu e você estamos precisando? É do ouro? É da prata? É só das coisas materiais? Isso é bênção de Deus. Mas é só isso que nós queremos? É só isso que nós queremos receber? Só diploma, título? Só curtidas? E hoje a briga é curtidas. Quem tem mais é o top. E quem tem menos fica com problema de depressão. Quer se matar. O que nós estamos querendo receber? Esse coxo, ele queria, até então, o ouro e a prata. Então, Pedro e João olhando, com os olhos fitos nele, e pedindo, olhe para mim, e olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Então, ele já estava esperando receber ali uma moeda, um ouro, uma prata. E no 6, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Era isso que ele tinha para aquele homem. Porque agora Pedro e João já estavam transformados, porque eles estavam todos os dias no templo. Então ele já estava habituado com o templo. Ele sabia que indo no templo, eles tinham autonomia. Eles poderiam ser uma ferramenta na vida de alguém. Porque agora ele não estava preocupado nem com ouro e com prata. Ele estava preocupado com a salvação da vida. Então ele olhou, ele se abaixou para olhar aquele coxo. Foi como Cristo fez comigo e com você. Ele saiu do céu, ele se fez homem para entender as nossas misérias. Pedro e João fez a mesma coisa com aquele coxo. Ele teve que abaixar, olhar, ver a miséria daquele homem. E falar, sai dessa, levanta e anda em nome de Jesus. Porque Ele é o nosso ouro e a nossa prata. É Ele que supre a nossa necessidade. É a salvação da nossa alma. A gente tem que, às vezes, se abaixar para as pessoas. Temos que entender o que ela está precisando. Porque senão ela só vai querer coisas materiais. Isso atrapalha a nossa vida, a nossa salvação. E como a gente está aqui no templo, a gente começa a ter essa sensibilidade. Porque a gente está um passo à frente. Não por orgulho, não porque somos os melhores, não. Porque Deus teve misericórdia e nós estamos se esforçando para estar aqui. E para ser um instrumento na vida do outro também. E ajudar as pessoas. Mas a gente precisa entrar no templo, porque se a gente ficar na porta, a gente vai ficar igual aquele coxo, ou a gente vai ficar preso no mundo. Precisamos estar no templo, se aprofundar na palavra, ouvir a palavra, viver da palavra, comer a palavra, porque é ela que traz vida e vida abundante. Foi na palavra que esse homem foi ressuscitado. Foi no nome de Jesus Cristo. Era a única coisa que Pedro e João tinham para dar para aquele homem. O nome de Jesus Cristo. É esse nome que nós precisamos ter encravado no nosso coração e na nossa família e na nossa igreja. É o nome de Jesus Cristo. É Ele que sara, é Ele que cura, é Ele que liberta e transforma. É Ele que trouxe uma nova esperança para esse coxo. Porque quando esse coxo, ele foi se levantando, porque Pedro e João também deu a mão para eles, na humildade da palavra e do evangelho que eles aprenderam com Cristo. Ainda ele foi lá com a mão e levantou aquele coxo. Só que Pedro e João não falou, vem com nós para a igreja. Não. Pedro e João continuou. Então aquele homem ali foi firmando o pé, foi firmando o calcanhar. E de repente aquele homem estava entrando no templo sozinho. E de repente aquele homem estava andando. E do nada ele estava saltando. Coisa que ele nunca fez na vida. Ele não teve nem medo da experiência de dar o primeiro passo. Mas o primeiro passo dele foi para Cristo.
Eu imagino o salto daquela pessoa, daquele coxo, porque ele foi com o coração espontâneo, porque ele viu um milagre na vida dele, um milagre sobrenatural. É o que a igreja de Cristo, aquela primitiva, aquela que a gente tenta levar com muito esforço e luta, essa igreja não de aparência, mas do sangue de Cristo, do amor do Evangelho. Essa igreja que tem que permanecer. E temos que lutar por isso. E esse coxo entrou lá dentro, por livre e espontânea vontade, mas ele sabia que ali estava a sua vida, ali estava Cristo Jesus, porque ele entendeu. Ele poderia muito bem pensar, puxa, agora eu estou andando, vou voltar para lá, vou aproveitar tudo que eu não aproveitei, agora eu vou aproveitar, agora eu vou sair, agora eu vou para balada, agora eu vou jogar bola, agora eu vou viajar, agora eu vou correr para lá e para cá. Não, a primeira atitude dele foi entrar no templo. Talvez ele tinha curiosidade ali de saber como era o templo. E quando entra lá dentro, ele começa a saltar, porque ele viu que ali está a salvação. Ali está o evangelho verdadeiro. Ali está o sentido da vida. Vamos entrar nesse templo. Eu convido a igreja. Vamos entrar nesse templo. Vamos entrar na porta. Porque Cristo fala lá em João 10, 9, eu sou a porta, aquele que entrar a mim, nunca faltará pastagem, nunca faltará nada da sua vida, venha e entra. Eu estou batendo na porta do seu coração, se você permitiu entrar, nós cearemos para sempre com alegria. Vamos entrar nessa porta. Levantai as portas. Vamos olhar essas portas levantadas, porque ela está aberta para nós. Ainda ela está aberta. Nós podemos entrar, usufruir dessa bênção maravilhosa, que é ter essa intimidade com Cristo, igual João e Pedro teve. E não foi limitado só para eles. Nós também podemos. É só pedir e entrar lá dentro. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus nos abençoe grandemente. Amém?